A CBF divulgou ontem a tabela com os primeiros confrontos do Campeonato Brasileiro. E olha, o Inter pega 3 pedreiras nas 3 primeiras rodadas do campeonato. Lembrando que, conforme a diretoria colorada, o foco, a obsessão desta temporada é vencer o Brasileirão. Campeonato que o Inter não vence desde aquela conquista invicta de 1979. Bom, o Inter estreia em casa, isto é bom, mas contra o Bahia, nova SAF do futebol brasileiro, que embora realmente não esteja jogando aquele futebol que se espera dela, afinal, se esperava muito do Bahia devido às contratações, foi um time que contratou muito e contratou boas peças. Não deve ser jogo fácil para o Internacional. E os 2 próximos confrontos são ainda mais pesados, porque depois o Inter viaja e enfrenta o Palmeiras fora de casa. E isto dispensa comentários. O Palmeiras, um dos melhores times do futebol do continente sul-americano nos últimos anos. Uma constância absurda. Empilha e empilha cada vez mais títulos sob o comando de Abel Ferreira. Então o segundo jogo do Inter vai ser em São Paulo contra o Palmeiras. E depois segue fora de casa, pois na terceira rodada enfrenta o Atlético Paranaense lá no gramado sintético, no tapetinho do Atlético, como a gente costuma dizer, que é sempre muito difícil, a bola corre mais rápido, o time do Atlético é um time enjoado de jogar contra, e isto vem há muitos anos, principalmente contra o Internacional, que se criou uma rivalidade muito grande após aquela perda por parte do Inter do título da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Então são estes 3 primeiros jogos, 3 pedreiras para o Internacional já no início do Brasileirão. E é muito importante, se realmente o Inter quer vencer o Brasileirão neste ano, se realmente o Inter vai tratar a competição como prioridade, começar muito bem o campeonato. A chance do Internacional para talvez ser campeão brasileiro em 2024 é fazer principalmente um ótimo primeiro turno. Por que eu digo isso? Porque durante este tempo, durante esta primeira parte do Campeonato Brasileiro, os outros favoritos ao título, casos, por exemplo, de Palmeiras, de Flamengo, que são sempre os grandes favoritos a conquistar o Brasileirão e outras competições grandes, estarão focados em outras competições, nas Copas, muito provavelmente. Palmeiras e Flamengo estarão na Copa Libertadores da América. E a gente sabe como funciona. Quando estas equipes estão disputando a Libertadores, usam time misto, time reserva no Campeonato Brasileiro. Então aí é uma boa oportunidade para o Inter, com força máxima, como a diretoria colorada disse que irá utilizar, vencer seus jogos e conseguir disparar. Ou seja, enquanto seus principais adversários em uma possível conquista do título do Brasileirão estiverem focados em outras Copas, utilizando time misto, time reserva, descaracterizado no Brasileirão, o Inter tem que usar força máxima e vencer para conseguir aproveitar os prováveis tropeços desses times. Então é muito importante, se o Inter realmente tem como foco, como obsessão, como principal objetivo vencer o Brasileirão deste ano, começar bem, embalar já no primeiro turno. Óbvio que não adianta nada embalar no primeiro turno e dar uma de Botafogo, chegar num segundo turno e fazer um fiasco, um escândalo como aconteceu. Mas acredito que, com o elenco que o Inter tem hoje, o elenco experiente, um treinador obcecado por trabalho, obcecado por vencer como nós já vimos, com boas peças como tem, isto não vai acontecer. Mas é essencial o Inter começar bem o Brasileirão para conseguir, quem sabe, um distanciamento para tornar mais fácil as coisas quando Palmeiras, Flamengo, outros clubes acabarem caindo, por exemplo, de uma Copa do Brasil, de uma Copa Libertadores da América e aí sim focando no Campeonato Brasileiro. É importante o Inter já ter se distanciado, já ter um bom número de pontos para poder conseguir
jogar mais tranquilo. Tem informação importante sobre Borré. Como eu trouxe na semana passada por aqui, o Werder Bremen prometeu tomar uma decisão nesta semana sobre uma liberação antecipada do jogador ao Internacional. Também, como eu trouxe de informação por aqui, desde que Borré foi anunciado pelo Inter, desde que ele apareceu com a camisa do Internacional, ele acabou indo para a reserva do Werder Bremen e hoje é a quarta opção para o ataque da equipe alemã. Pois bem, nessa sexta-feira, Clemens Fritz, diretor do Werder Bremen, concedeu entrevista coletiva e falou sobre a situação. E disse o seguinte, que a equipe alemã decidiu abrir negociações com o Internacional para uma liberação antecipada de Borré ao clube. E disse mais, que se o Werder Bremen decidiu abrir esta negociação com o Inter é porque está disposto a liberar o jogador. Ou seja, Borré hoje já não é mais parte importante do elenco do Werder Bremen. Borré hoje, ao contrário do que era antes de ser anunciado pelo Internacional, já não é mais destaque, já não é mais visto como essencial pelo Werder Bremen. Até porque a equipe alemã também já não luta mais contra o rebaixamento. Mas a informação é esta, conforme Clemens Fritz, o Werder está disposto a liberar o jogador, mas para isto quer negociar um valor com o Internacional. Ontem, alguns veículos de imprensa aqui do Rio Grande do Sul deram informação que veio lá do jornal Bild da Alemanha do valor de 750 mil euros, que este seria o valor pedido pelo Werder Bremen para liberar o jogador ao Inter. Ontem eu também recebi uma informação diretamente lá da Alemanha, diretamente do Björk Knipp, setorista do Werder Bremen, já falei sobre ele várias vezes por aqui, de que na verdade este valor seria de 500 mil euros, ou seja, um pouquinho mais baixo do que aqueles 750 mil. Pela parte do Internacional, o Inter não quer pagar valor algum. Afinal, já vai pagar um pouco mais de 6 milhões de euros pelo passe do jogador. O Inter entende que quem deveria pagar este valor seria o Frankfurt. Afinal, o Frankfurt emprestou o jogador ao Werder, o Frankfurt vai receber o dinheiro do Internacional, estes mais de 6 milhões de euros, então que deveria caber ao Frankfurt conseguir essa liberação junto ao Werder Bremen. Isto é o que eu ouvi de Porto Alegre, não lá da Alemanha. Isto é o que eu ouvi do Internacional. Agora, opinião, não é informação. Eu acredito que o Inter vai sim pagar este valor, não 750 mil euros, pelo menos isto é o que me dizem, mas acredito que o Inter vai negociar, vai tirar do próprio bolso, digamos assim, este valor para acabar logo com esta novela. O jogador está infeliz na Alemanha, o Inter quer logo a chegada do jogador por aqui, então que o Inter vai desembolsar este valor. Mas o posicionamento do Werder Bremen é claro, a gente não precisa mais do Borré. O Borré não é mais útil por aqui e nós estamos dispostos a liberá-lo. Mas nós queremos uma compensação financeira. E para a gente encerrar esse papo, eu quero falar contigo sobre uma campanha muito legal que torcedores do Internacional estão fazendo. Isto porque torcedores do Inter abriram uma vaquinha na internet para fazer algumas faixas que ficarão expostas no estádio Beira-Rio. As faixas são essas que estão aqui na tela. A foto do técnico Eduardo Cudê e ao lado a sua célebre frase, "No consumam merda", ou seja, esta frase que foi diretamente direcionada para parte, não totalmente, para parte da imprensa esportiva gaúcha que fala besteira dia após dia, que parece que tenta minar o ambiente dia após dia. Então, pelo menos parte da torcida parece que, enfim, entendeu o discurso do treinador colorado e vai fazer estas faixas. A vaquinha já está bem avançada, já tem um valor bacana, vai fazer estas faixas para deixar expostas no estádio Beira-Rio em todos os jogos, como uma maneira de prestar apoio ao treinador do Internacional, que toma pancada até quando não comete erros por parte da imprensa gaúcha, e também deixar aquele recado claro de que pelo menos parte da torcida colorada tá atenta,
nas besteiras que estão sendo faladas. Tem todo o meu apoio essa campanha. Tem todo o meu apoio essa declaração do técnico Eduardo Cudê. Parabéns aos torcedores colorados que tomaram esta atitude. A torcida precisa deixar claro que está fechada com o clube, que está fechada com o treinador, que está fechada com os jogadores neste ano, que deve ser muito importante para o Internacional. Não fechada com repórter, jornalista A ou B que diariamente tenta criar pautas negativas para gerar engajamento, para gerar audiência e possivelmente para minar o ambiente. Parabéns aos torcedores colorados que tomaram esta atitude. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui. Quantos pontos tu acha que o Inter vai fazer nestas 3 primeiras rodadas do Brasileirão? Nestas 3 pedreiras que o Internacional terá no início do Campeonato Brasileiro? Deixa por aqui. E sobre o Borré, o Inter deve pagar o valor ou deve bater o pé e deixar que o Frankfurt talvez negocie por lá? Comenta por aqui, vamos trocar aquela ideia bacana, como a gente sempre troca. É muito importante o teu comentário, eu leio todos por aqui e respondo sempre que possível. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho, que é muito importante pra gente seguir crescendo e trazendo o jornalismo colorado independente. E se tu ainda não é membro do canal, tu pode clicar aqui embaixo, conhecer os planos e se tornar membro, ajudar ainda mais e ter acesso a um grupo de WhatsApp com diversos outros colorados, onde eu coloco informações em primeira mão, troco aquela ideia e também outros benefícios que estão vindo por aí. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!